Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso Evangelho híbrido aqui do Centro Espírita Allan Kardec, fazendo a leitura do livro Fonte Viva, da psicografia do nosso irmão Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Diz a lição 80, Corações Cevados. Cevaste os vossos corações como num dia de matança. Evangelho de Tiago, capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei do trabalho rege o universo, o movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenenam facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e de egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Que assim seja. Boa noite a todos, a vocês que nos assistem pela internet. Vamos fazer a oração inicial, então, do nosso Evangelho. Deus de amor, te agradecemos e te louvamos por esse momento em que estamos reunidos com boa vontade, com alegria, para fazermos mais um Evangelho híbrido do Centro Espírita Allan Kardec, do Balneário Gaivota. Este Evangelho que nos ensina sempre a amarmos, a perdoarmos e a termos muita fé em nossas vidas, em nossos familiares, em todas as pessoas com que nós convivemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação,
e nos livre de todos os males. Que assim seja. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e aqui presentes na Casa Espírita, encarnados e desencarnados. Nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 8 hoje. Bem-aventurados os puros de coração, mas diretamente sobre a simplicidade e a pureza no coração. Para isso, eu peço permissão para ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, em que ele começa assim, primeiro item, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Trouxeram a Jesus crianças para ele, que ele tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes daqueles que haviam trazido, Jesus repreendeu-os dizendo, deixe que venham as criancinhas, não as impeçam, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade, eu digo a vocês, todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança, não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-a, impondo-lhe as mãos. Isso diz Marcos 10, 13 a 16. Mais um trechinho. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ele exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Isso porque Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo, e que traz renascer as imperfeições das existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia dar o modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata no ponto de vista presente, da vida presente, pois a criança não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. E além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles a que elas se assemelham. Queridos irmãos, os espíritos, antes de reencarnar, eles passam por um estado de perturbação e vão perdendo pouco a pouco a consciência, né, de si mesmo. Isso permanece um certo período, certo? Depois ele começa gradativamente a se recuperar e para que ele tenha uma nova chance aqui no nosso planeta de se redimir das faltas anteriores. É para isso que Deus nos permite essa reencarnação também, né? Então, e para uma mãe também, né, logicamente, se o filho chegasse, já nascesse mal e a seu mundo já em seguida começasse nos primeiros tempos de vida a discutir com ela, a dizer que, quer dizer, não haveria aquele amor, aquele afeto, né, que a mãe tem. E isso faz com que esse irmão recém-chegado, ele também receba esse amor, essa candura dessa mãe e também deve procurar buscar um caminho de recuperação espiritual. Falando mais objetivamente agora sobre a simplicidade e a pureza no coração, desse capítulo, ele nos aprofunda a importância dessas virtudes para a nossa evolução espiritual e para compreender os ensinamentos de Jesus. Ela destaca que a verdadeira sabedoria não reside na vasta e variadas instruções de leituras de livros acadêmicos, né? Ou conhecimento complexo, mas sim na humildade e na sinceridade dos nossos propósitos.
Jesus enfatiza que no reino de Deus, dos céus, pertence àqueles que se assemelham às crianças em sua simplicidade, pureza, ausência de malícia. Isso significa ter um coração desprovido de orgulho, de hipocrisia e segundas intenções. Que, infelizmente, é o que muitas vezes a gente encontra ainda. O capítulo 2, Kardec, nos alerta sobre a responsabilidade de não escandalizar os pequeninos, ou seja, aqueles de fé simples no coração puro, causar tropeço ou desviar alguém do caminho do bem a uma falta grave. Tudo isso são consequências que depois a gente sofre. Né? A pureza do coração não se refere apenas à pureza física, né? Mas principalmente à pureza de intenções, pensamentos e sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Ter um coração puro significa agir com retidão, sem egoísmo, que é uma dificuldade que a gente tem, né? Sem inveja, sem malícia e sem buscar por vantagens pessoais, que a gente vê muita coisa hoje em dia nisso aí. Né? Eu faço isso porque eu sei que depois eu vou receber. Não, não é assim que Jesus nos coloca isso, né? E ser a pureza de coração é a transparência da alma, ou a transparência do espírito. A simplicidade é a ausência de artifícios de simulação e do orgulho intelectual. É a capacidade de reconhecer a própria ignorância e de estar aberto ao aprendizado. Não, mas isso eu sei, não precisa me ensinar. Como que não? Dizer é fácil. Será que eu sei mesmo? Sem a necessidade de ostentar conhecimentos ou de se julgar superior. Não, eu sei, então eu acho que eu sei mais do que os outros. Também não é boa a situação, né? Dos espíritos encarnados que agem com essas atitudes. A visão de Deus. O Evangelho ensina que os puros de coração verão a Deus. Essa visão, entre aspas, não é física, né? Mas sim a capacidade de compreender as leis divinas e sentir a presença de Deus em todas as coisas e de estar em sintonia com a vontade superior do nosso Pai. A pureza se aproxima da verdade e da sabedoria divina. Essa é a verdadeira pureza. Os espíritas e a simplicidade, o texto conclui que os espíritas, a se dedicarem aos estudos e à prática da doutrina espírita, devem buscar incessantemente a simplicidade e a pureza de coração. E não é fácil. Para ninguém. Não só para os espíritos, para todos. Essas qualidades são fundamentais para que a mensagem do Evangelho seja verdadeiramente assimilada e praticada em nossas vidas. Em síntese, o capítulo 8, ele ressalta a autêntica sabedoria e a verdadeira elevação espiritual estão na humildade, na sinceridade e na pureza de nossas intenções, qualidades que nos tornam aptos a compreender e a viver os ensinamentos de Jesus em sua essência mais profunda. Muito obrigado. Então, vamos para a nossa oração de encerramento do nosso Evangelho. Com muita gratidão
pedindo a Deus e a Jesus que nos proteja, a nós, a nossa família e os nossos amigos, para que tenhamos uma semana abençoada, de muita paz, esperança e amor. E que as boas energias deste Evangelho de hoje sejam encaminhadas a todos aqueles irmãos que estão passando por diversos tipos de dificuldades. E também aqueles irmãos que cometeram suicídio, que estão também em sofrimento. E assim nós dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que possamos, novamente, semana que vem, dia 29, estarmos reunidos para mais um Evangelho híbrido do Centro Espírita Allan Kardec. Uma boa noite a todos. Vão em paz.